Lançaram a melhor música de Jasmine Hotel e foram dormir. E a música tá absurda, cara. Tanto a letra, a emoção, quanto os arranjos também. É um estilo que eu gosto. A gente vai conversar aqui sobre a letra. Essa letra é muito importante pra trama da segunda temporada. É uma letra que expressa a revolta da Lute. E ela não tá só revoltada contra o inferno, não, cara. Aparentemente ela está revoltada contra o céu também. A visão da Lute vai mostrar pra gente um pouco do clima no céu, pelo menos da perspectiva dela. Mas antes de conversar sobre a letra, permitam-me fazer minha complementação artística. The princess has to pay for what she did that day, for what she took away. Mano, eu quero dar um destaque aqui pra interpretação. É uma música que exige muita interpretação, né? Falando das cantoras, especialmente a brasileira. Eu não costumo gostar muito das versões brasileiras das músicas de Jasmine Hotel. Tecnicamente, falando de qualidade musical, cara, tem algumas versões brasileiras que a qualidade cai um pouco. Os cantores originais são mais técnicos. Mas falando da cantora que faz a voz dela aqui no Brasil são duas dubladoras. Uma pra fazer as vozes da personagem e outra pra fazer as músicas. Quem faz as músicas é a Vânia Canto e meus amigos. Ela coloca uma agressividade que, na minha opinião, é muito importante pra personagem. Na original, não tem tanta agressividade assim. Isso desde a primeira temporada, naquela música You Did Know. A parte que a Lute chega cantando em português é muito mais agressivo e, mano, é completamente compatível com a personagem. E mais uma vez, nessa nova música Gravity, ou Gravidade em português, a cantora brasileira entregou tudo, colocando aquela carga de agressividade que, na minha opinião, a narrativa pede. E a verdade é que a Lute está extremamente revoltada com a perda do Adão. Mano, o Adão aparece no clipe, mas eu continuo me mantendo naquela mesma teoria que pra mim nem é teoria, pra mim é óbvio, de que o Adão é só uma alucinação da cabeça da Lute. Por incrível que pareça, tem quem acredita que o Adão tá de volta, mas analisando os trailers, analisando essa música, analisando também o contexto da segunda temporada, mano, não faz sentido o Adão estar ali. E a Lute é a única personagem que interage com ele. Tem uma cena, inclusive, que ela finca um caco ali na parede e o Adão passa por ele, mano, direto, como se ele realmente não estivesse ali. Mas vamos lá, cara, dito isso, o que a gente tem pra conversar aqui hoje? Basicamente, a Lute está revoltada, ela quer vingança e ela começa essa letra falando sobre isso. Acha que vou deixar passar, esquecer e perdoar? A fúria em mim não tem fim. Não há remédio senão queimá-los todos. Isso também é mais um motivo pra gente acreditar que não, cara, o Adão não está de volta, porque a Lute iria querer vingança se o Adão está aí com ela, porque essa revolta toda. Mais interessante, na minha opinião, é a próxima frase. Ela fala que ela tem um trabalho a fazer, a missão dela está incompleta, e ela diz: só um traidor poderia considerar fazer as pazes. Isso aqui já é sobre o que está acontecendo entre o céu e a Charlie. Olha só como são as coisas. A Charlie está entrando em acordo com a Sarah, com a Emily. Inclusive, a gente viu a Emily lá no inferno junto com a Charlie, e o Vox está usando isso para alimentar uma revolta no inferno. O inferno está se dividindo por causa dessa decisão. Essa decisão da Charlie em fazer um acordo com o céu. Aparentemente, não é só o inferno que está se dividindo, não. O céu também. A Lute também não concorda com esse acordo. As razões de quem está revoltado no inferno são as mesmas razões da Lute, se a gente pensar bem. O Vox está usando isso. Por que eles vão perdoar o céu depois de tudo que eles fizeram? Depois de todos os extermínios? Da mesma forma, por que a Lute vai aceitar esse acordo com o inferno depois deles terem matado Adão? A verdade é que pra existir esse acordo, ambas as partes vão ter que abrir mão, cara, do que passou, vão ter que esquecer o passado, vão ter que abrir mão do sentimento de vingança, do sentimento de revolta. Lá no inferno, o Vox está alimentando esse sentimento da galera ali. A Lute também é alguém que está cultivando esse sentimento. E exatamente por isso a revolta dela não é só contra o inferno, não é só contra a Charlie. É uma revolta também contra o céu. E o alvo da Lute é a princesa, é a própria Charlie. Ela fala aqui, ó, a princesa tem que pagar pelo que ela fez naquele dia, pelo que ela tirou. Mais uma vez, ela tá falando do Adão, cara. Nesse momento é interessante falar sobre o relacionamento da Lute com o Adão. Algumas pessoas enxergam esses dois como
um casal, mas, não é tão simples assim. Da parte do Adão, eu diria que não. A gente vê o Adão desprezando ela ao longo da série, porque o Adão é esse escroto. Certamente ele não é o tipo de cara que gostaria de alimentar um romance, mas da parte da Lute, sim, né? A Lute tem essa admiração pelo Adão. Claramente o Adão era tudo pra ela e ela ficou extremamente mais sombria após a morte dele. Isso, no final das contas, acaba sendo muito positivo pra construção da personagem, pro crescimento da personagem. É uma personagem que eu gosto muito, é uma personagem que tem muito potencial pra se destacar nessa segunda temporada. Não, da parte dela não vai ter aquele alívio cômico, não vai ter aquele quebra-gelo do Adão, né? O Adão era escroto, ele era engraçado do jeito dele. A Lute é só revolta, é só sombras mesmo. De qualquer forma, eu não acho que esse seria um sentimento a ser correspondido pelo Adão nunca, mas a verdade é que ela idolatrava ele, idolatra até hoje. E exatamente por isso esse sentimento de vingança também é igualmente forte. A Charlie acabou, no final das contas, tirando tudo dela. E ela vai falando que a tempestade vem, né? Está falando da crise que está por vir, da guerra que está por vir. Nenhuma fuga vai te salvar agora. E uma chuva forte vai cair como a gravidade, como a gravidade. É o peso da gravidade indo pro inferno, né? De cima pra baixo, um ataque de cima pra baixo. É legal o trocadilho aí com a palavra gravidade. E aí ela continua falando aqui sobre vingança. A letra praticamente toda é sobre vingança, olho por olho. Sangue exige sangue. Vou molhar minhas mãos. O dilúvio vem agora, pode postar na tragédia. Aqui nós temos mais um trocadilho, né? É o dilúvio, a água que vem do céu, é uma praga que vem do céu pra baixo, no caso da série pro inferno. Mais uma vez falando, né? Como a gravidade. E o dilúvio também é um evento conhecido bíblico, não deixa de ser uma referência bíblica aqui também. Ela continua aqui insultando a Charlie. Você pensa que a grande salvadora do inferno ainda vai ser quando eu retribuir o favor? Levo quem você necessita, faço vê-la sangrar. Mano, aqui provavelmente ela tá falando da Veg. Olha só, ela tá falando aqui de retribuir o favor. O Adão foi tirado dela, tiraram o amor da vida dela, aquele quem ela amava. E ele está falando sobre retribuir o favor pra Charlie. E ela continua aqui, ó. Você vai se quebrar pensando em como não pôde salvá-la, desejando ter estado lá quando eles precisavam de você, a única alma que alguma vez te completou. Talvez então você também fique um pouco tomada pelo fogo. Entenda porque isso é algo que eu preciso fazer. A tempestade vem e eu consigo ver as nuvens. Ela está falando da dor dela, está falando de causar a mesma dor pra Charlie. E aí o refrão, né? Nenhuma fuga vai te salvar agora, e uma chuva forte vai cair como a gravidade, como a gravidade. Olho por olho, aqui a gente só tem repetição e é isso. É, cara, essa personagem tá prometendo muito aí pra segunda temporada e ela aparentemente tá agindo de forma independente. Ela não está de acordo com o céu e eu acredito que a revolta dela é tão grande que em algum momento ela pode fazer um acordo com o Vox. Talvez conspirar com o Vox aí, porque no final das contas, até um certo ponto, cara, eles querem a mesma coisa, eles querem derrubar a Charlie, até um certo ponto. Claro que o Vox não vai ser leal a ela pra sempre, porque o Vox quer dominar tudo, mas se a gente pensar bem, acordos são acordos. O Vox pode ganhar muito com esse acordo. A Lute não é uma personagem que tem sede de poder, que tem sede de dominar. A única coisa que ela quer agora é a vingança. Se o Vox conseguir entregar pra ela essa oportunidade de vingança, ela poderia facilitar muita coisa pro Vox. É lógico que não seria uma lealdade que fosse se manter por muito tempo, seria algo bem pontual, porque no final das contas o Vox também quer acabar com os anjos. Mas até um certo ponto, talvez o Vox consiga tirar algum proveito disso. Talvez dessa forma a Lute poderia ter a vingança que ela busca. É uma possibilidade. Mas bom, meus amigos e amigas, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que você achou. Enquanto vocês vão comentando, eu vou nessa. Fui!